Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Iniciando hoje mais uma live com o André Pérsia. Hoje tema modelos mentais. Sancler, boa noite meu amigo, seja bem-vindo. Mel, Kátia. Vamos falar hoje sobre modelos mentais, superando desafios. O André está quase entrando aí. Enquanto o André não entra, quem puder compartilhar essa live, compartilhar aí para 3 pessoas, para a gente poder disseminar esse material. Catarina. Boa noite, Catarina. Para a gente poder disseminar esse material para o máximo de pessoas. Vitor. Esperando o André entrar. Enquanto o pessoal vai entrando também. Lorena. Tudo bem, Lorena? Pessoal que está aqui no grupo do nosso curso. Vander. Belinha. André Pérsia. Olá, Olá, André, boa boa noite. noite. Tudo Boa bem? noite a todos. Deixa eu verificar a nossa Opa, conexão, voltou? só um minutinho. Margarida, Carla, o pessoal tá entrando aí. Uma travada aí, André. O André caiu aqui, mas espera ele entrar de novo aí. Tudo Oi, certo. E aí, bora? vambora? Tranquilo. O pessoal tá entrando aqui também agora. Então tá. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma série de aulas abertas exa- aí para todos, gratuitas. Exatamente. Cada vídeo desse aqui é uma aula, né? E quem Sim. assiste tá sempre extraindo aí conteúdos de qualidade, né, André? Essa é uma das diferenças que a gente faz, né? Porque é a mesma coisa que algumas pessoas dizem assim, ah, você tem um e-book, aí eu mando um negócio de 70 páginas para a pessoa. A pessoa disse, nossa, mas eu estou acostumado com um e-book de 3 páginas. Eu falei, não, tá bom, eu acho que há informação consistente em 3 páginas, muitas vezes. Mas eu prefiro entregar alguma coisa que tenha uma consistência maior. Então, e É, aí assim eu faço exatamente. nas lives, em tudo quanto é aula que nós fazemos daqui por diante. Eu acho que cabe o público ter uma sabedoria de diferenciar de qual fonte que está bebendo, né? E saber o que você está exatamente tirando dali, porque existem muitos contextos onde existe uma impressão muitas vezes que você está ganhando alguma coisa, mas na verdade você, quando você vai olhar com um olhar bem técnico em relação a uma série de coisas, não é bem assim.
E aplicar aí, né? Porque ficar pulando de galho em galho, você tem que ter uma Exatamente. referência, né? Você tem que ter É, uma linha de estudo, né? com certeza, com certeza. E hoje eu acredito que o tema de hoje vale muito bem para isso também, que é sobre os modelos mentais, né? Sim, modelos mentais são de extrema importância, né? Porque, na verdade, tudo na vida é modelo mental, né? Ou seja, tudo que você faz na sua vida tem a ver com modelos mentais que estão regendo você, que estão por trás daquilo que você está fazendo. Então, uma das coisas mais importantes que você precisa para começar é decidir, né, se você está satisfeito com os resultados que você vem obtendo. Modelo mental é um outro nome que se dá em algumas áreas do coaching para aquilo que na PNL nós chamamos de mapa. Quando nós falamos que o mapa não é o território, né? O mapa é o conjunto daquilo que você cria e você vai estabelecendo como explicando quem é você, o que se passa com você, como é o mundo que você vive. Né? Tem uma série, por exemplo, hoje, atualmente, nós temos um grupo de pessoas extremamente felizes com as políticas que estão acontecendo com relação à contenção da pandemia. Então, tem um outro grupo com outro modelo mental, com outro mapa, extremamente infeliz e que acha que deveria estar sendo feito outras coisas. E cada um desses grupos tem crenças que sustentam, tem fatos, não necessariamente científicos, mas que apoiam aquilo que estão sustentando, etc. Então, mas o modelo mental não precisa ser científico, né? Modelo mental basta que você tenha um argumento de alguma coisa que justifique alguma coisa que você está dizendo, tem uma emoção agregada àquilo, e não é um modelo mental, você tem vários modelos, uns maiores, outros menores, modelos menores que funcionam dentro de modelos maiores. É, na verdade, uma série de engrenagens de modelos e conceitos e significados que nós vamos criando. E a PNL já nos ensina que os mapas e os modelos mentais, né, elas geram estados diversos nas pessoas, e isso acaba influenciando como nós reagimos fisicamente e como as pessoas agem. Eu trabalhei recentemente com uma pessoa que me contou uma história de que teve um infarto num determinado momento por causa de um choque de modelos mentais, né? Porque os próprios médicos que acompanharam disseram que a princípio a pessoa ela teve o disparo do processo foi todo emocional. Por quê? Porque a pessoa tinha uma condição de vida e descobriu uma série de questões pessoais sobre sua sexualidade, uma série de outras coisas assim, mas isso se chocava com o modelo mental de uma ideia de que as coisas tinham que ser de determinada maneira, de determinada forma, isso gerou um choque dentro da pessoa, a pessoa infartou. Ah, olha que coisa interessante, Choque né? de Quer dizer, modelos. um choque de modelos. Você tem, por um lado, o modelo mental, que é aquilo que se aprendeu e que se aprendeu a obedecer e respeitar, entre aspas, né, que foi tido como verdadeiro, que deveria ser seguido. A pessoa tentou, por mais de 30 anos, né, ter uma atitude heterossexual, né, e de repente se descobriu que não adiantava. A pessoa não era heterossexual, ela estava querendo ser para agradar o pai, o status quo, a família, etc. e tal. Mas, embora a pessoa soubesse que tinha aquilo ali, dentro dela, que era verdadeiro, aquilo ali gerou um choque muito grande, uma não aceitação. Embora fosse verdadeiro, havia uma não aceitação. Isso fez com que a pessoa infartasse. Né? Ou seja, porque não aguentou aquele choque dentro dela de ideias e modelos. Porque, embora ele percebesse como verdadeiro, aquilo ali não era tido como aceitável ou possível dentro do conjunto de crenças, dentro daquela cultura familiar que ele estava. Né? Então, para vocês verem o poder que tem um modelo mental. Modelos mentais eles podem ser bons ou podem levar pessoas a desfechos como esses, por exemplo, de depressões, de não se sentir-se adequado. E às vezes a pessoa tá utilizando um modelo, né, que não está dando certo, né, e ela nem tem a percepção Sim. disso, né? Não, O não, geralmente profissional, o pessoal, alguma coisa, né? Tá insistindo naquele modelo. exatamente, somos nós que estudamos essas coisas, que fomos estudar, né, os pesquisadores e os estudiosos, que hoje nós compartilhamos as ideias dessas pessoas, é que foram justamente pesquisar o que, que acontece com essas pessoas. E é muito importante, né, porque nós precisamos buscar o máximo de congruência. Ninguém é 100% congruente. Todos nós temos algumas incongruências, temos algumas inconsistências, mas uma coisa é você ter umas incongruências e inconsistências de ordem menor, e outra coisa é você ter uma incongruência e uma inconsistência de ordem maior, que é quando você experimenta alguma coisa num nível muito maior, né, muito mais forte, e que causa, como nesse caso eu falei, uma divisão, uma rachadura interna mesmo. É que Porque esses dependendo da modelos estão coisa. atrelados com os valores e crenças, né, André? Exatamente, exatamente. Esses modelos eles trazem em si valores, crenças, regras,
as coisas podem assim, não podem assim. Se for assim, tudo bem. Se for assado, autodestruição. Aí infarto. E por aí vai. Só que é o processo todo inconsciente. Às vezes a pessoa tem um derrame, às vezes a pessoa tem somatizações. Eu já vi casos nessa área emocional de coisas reprimidas, pega muita área gástrica, de estômago, intestino, uma série de outras coisas assim. Então é muito importante que a gente fique bem com os nossos modelos mentais de uma maneira geral. Ou seja, a gente pense nos vários modelos. Existem modelos sobre modelos, como eu falei. Então, o que está bem e o que não está bem? E principalmente as mudanças que você quer fazer na sua vida, aquilo que você quer trazer para você, aquilo que você quer que melhore para você. É muito importante que você ajeite isso, porque não é uma coisa de sorte. Eu espero ter um bom modelo mental. Não. Hoje a gente já estudou alguns passos específicos, que daqui a pouco a gente vai comentar, que são passos específicos que vão ajudar com que as pessoas possam fazer mudanças e criar um modelo mental que sustente essa mudança. O próprio Richard Bandler, que criou a programação neurolinguística, já falei isso aqui algumas vezes nessas aulas, ele deixa bem claro, que a gente precisa ter uma estrutura neurológica para mudança preferida, que muitas pessoas não conseguem mudar porque elas só desejam mudar, mas não criam uma estrutura para essa mudança. E um dos nomes que a gente pode dar para essa estrutura são modelos mentais, que pegam vários fatores que sustentam algo que está dentro de nós, seja positivo ou não. Ela não tem também o caminho da mudança ali desenhada na mente dela, né? Exatamente. Uma pessoa que está sempre, uma pessoa que toma decisão, que já tem essa questão de tomada de decisão muito aflorada, ela já está construída aquele caminho de tomar decisão. O que acontece de pessoas indecisas seria isso, a pessoa que não consegue tomar nenhuma decisão na vida. A pessoa indecisa é a pessoa que decidiu que ela não é capaz de tomar decisão. É uma das decisões mais acertadas, quer dizer, que estão funcionando rigidamente. Aquele modelo dela, né? Várias vezes as pessoas viram para mim e dizem assim, não consigo tomar decisão. Eu viro para ela e pergunto, você decidiu isso? Na verdade, é uma decisão. Dá um pane na cabeça dela. Elas decidiram ou concluíram ou fecharam na cabeça dela que diante de determinado cenário, circunstância, etc., elas paralisam. Inclusive, Robert Dilts, da programação neurolinguística, traz uma questão muito interessante, que é a questão, por exemplo, do modo de sobrevivência, ou seja, que ele até trabalha várias técnicas aí para reverter o modo de sobrevivência, que o modo de sobrevivência tem 3 tipos, ou a pessoa, quando ela está no modo de sobrevivência, que é desprovida de recursos mal, seja como for, ela pode ter 3 reações padrões. Ela pode ter uma reação de fuga, onde ela foge das coisas, nega, ela não se implica naquilo que ela faz. Isso é uma das alternativas. Ela pode brigar e lutar, mas não no sentido construtivo, ou seja, ficar com uma agressividade, reatividade de uma maneira geral. Ou ela pode paralisar, que é, não faço nada, Ou seja, que é fazer também alguma coisa. Não fazer é fazer também. Então, e cada um aí é um modelo mental. Sim, ela está dentro de um modelo mental que tem regras. Então, nós que trabalhamos com pessoas, que somos terapeutas, hipnoterapeutas, enfim, coaches, ou professores, treinadores, seja lá o que nós façamos, é muito interessante que a gente tenha esse olhar de olhar além daquilo que a pessoa está falando para a gente. Começar a perceber essa mecânica por trás, essas regrinhas que estão por trás. É igual quando você vai abrir um programa de computador. Então você começa a trabalhar com um programa novo que você baixou, você começa a entender como é que funciona aquele programa, quais são as regras daquele programa, porque tem uma regra, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que às vezes as pessoas não sabem, mas elas descobrem que podem fazer com aquele programa. Então a gente também precisa ficar atento para esses programas nas pessoas, porque não adianta só você chegar logicamente e dizer que a pessoa precisa mudar, porque a maioria sabe, a maioria que precisa mudar sabe que precisa mudar. A maioria das pessoas sabe quais são os problemas que tem e sabe o que deveria fazer e te dar uma aula, às vezes, mais bonita do que você consegue dar de volta para ela, do que ela deveria ter que fazer diferente. Eu me lembro uma vez, quando eu fumava ainda, eu vi uma aula maravilhosa que me influenciou muito. Foi uma das coisas que me ajudou a desejar parar de fumar, dada por um profissional da área de pneumologia, sobre o mal que faz para os pulmões, para a saúde e tal. E eu me lembro que eu fiquei tão impressionado. Aí eu parei meu carro no lugar onde a coisa estava acontecendo. Quando eu vi, ele estava fumando na garagem. Ou seja, ele conseguiu me dar uma aula maravilhosa que me impactou, que me convenceu, mas ele estava ali fumando. Nada contra, só estou mostrando como é que é,
Tem até umas perguntas aqui, eu vou ler a primeira aqui. Vamos lá. Essa questão da decisão aí, que tá aqui o usuário Jopa, depois eu mando o nome para ele saber quem que é. Ela falou, ok, decidi, né, mas me boicoto. E agora, o que fazer? Pois é, você precisa descobrir primeiro a intenção positiva do boicote. Essa parte sua que está boicotando, ela está fazendo isso porque tem alguma coisa considerada no nível inconsciente importante para esse boicote. Você tem que se perguntar coisas do tipo: essa parte minha, na hora que está lá me boicotando, naquele contexto, o que ela está tentando fazer por mim, dar para mim, conseguir para mim? Ah, por exemplo, eu quero terminar o trabalho, mas eu fico procrastinando. O que essa parte está tentando fazer por mim? Essa parte que eu sinto prazer, esse trabalho é difícil. Ou seja, essa parte quer uma coisa boa, prazer. Ela quer ecologia, isso significa que você não está fazendo isso de uma maneira muito prazerosa. Então você precisa ouvir essa parte, só que você não precisa se sabotar. Você precisa achar uma solução construtiva para isso que está por trás do que essa parte está tentando fazer de uma forma que está te atrapalhando. Então você tem que sempre se perguntar: o que essa parte está tentando fazer por mim? Essa parte que está puxando o freio de mão, que está bloqueando, ela está fazendo algo que ela aprendeu e tem algo importante ali. É tão importante que está te parando. Então você precisa separar a importância da ação que está sendo feita e descobrir maneiras positivas de resolver a questão da importância. A Catarina também comentou que essas incongruências, fazendo uma metáfora, é querer encaixar um círculo dentro de um quadrado menor. Pois é, às vezes isso é até possível, né? Mas tem que se fazer algumas modificações, algumas alterações. Congruência é uma coisa muito importante, às vezes é um processo, né? Mas nós precisamos entender, modelos mentais, eles regem as coisas, os significados. Uma das coisas que a PNL fala, me lembro que o Bandler falava há muito tempo, ele dizia algo muito interessante assim: quem controla o significado, ele é John Green, da PNL como um todo, né? Quem controla o significado controla a comunicação. Isso tem uma implicação muito grande, eu não sei se vocês conseguem apreciar a importância que isso tem. Ou seja, se o significado ele vai paralisar, vai sabotar, porque tem que parar, aquilo é o controle da comunicação e a pessoa paralisa, procrastina, sabota, etc. Porque o que existe um significado que está controlando o processo. Então nós precisamos trazer outros significados e muitas vezes criar um novo modelo mental para a mudança que a gente quer fazer. Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes aí nesse processo. E a pessoa que vive num blazer, né? No blazer, não sei se é bem assim, sabe aquela pessoa que não tem emoção, que apática a tudo, que já perdeu já o sentido, sabe? Cleiton, eu Ela, tenho uma né? atitude assim, se eu sou um profissional, o cliente de um coach, de um terapeuta, de um hipnoterapeuta, nós precisamos entender qual é a demanda dele, qual é a queixa dele. Aquilo que é a queixa dele pode ser uma solução para algumas pessoas. Aquilo que pode ser uma solução para ele pode ser a queixa para algumas pessoas. Então nós precisamos entender isso, né? Então, quer dizer, a pessoa ter certas características, por exemplo, tá apática e tal, quando uma pessoa vem no meu consultório, bate lá e diz assim: eu tô apático, eu digo: o que você quer fazer com isso? Isso é bom? Isso é ruim? Isso é ruim? Eu juro que eu pergunto isso. Isso é ruim? Isso é bom? Ah, isso é ruim. Então eu sei que ela quer mudar aquilo. Ela diz: não, eu gosto às vezes eu vivo num lugar muito complicado, então acho que às vezes eu fico apático, então tô vendo que tem uma intenção positiva para aquela apatia em alguns lugares. Então a gente precisa entender: tá ruim ou não tá ruim? Você tá gostando? Você não quer mais? Você quer fazer alguma coisa diferente? Né? É claro que, assim, de uma maneira geral, nós seres humanos, até alguns animais também, somos emotivos, né? Temos afeto, temos emoções. Então, uma pessoa que nunca vive essas emoções, ou que a gente espera várias respostas, mínimas que sejam, de agradecimento, de sorrir, de sentir-se bem em lugares bons, ela nunca manifesta aquilo, né? A gente pode começar a imaginar que essa pessoa talvez tenha algumas questões, mas ela precisa se implicar no processo. Quando é um amigo, uma pessoa muito próxima, a gente pode dizer: vem cá, tá tudo bem com você? É isso mesmo? Né? Mas quando é um cliente, a gente precisa entender o que ele quer fazer com aquilo. Porque nós precisamos também entregar para o cliente a responsabilidade da mudança dele. O que ele quer? Sim. O que ele quer que faça com isso? Né? Igual o Bandler brinca que às vezes a pessoa diz assim: eu quero perder 40 quilos. Rapidamente ele falou: posso cortar sua perna? Né? Então,
Ou seja, não, não quero essa solução. Ah, então vamos juntos discutir uma solução melhor Buscar para outras você. soluções. É uma metáfora para dizer assim, você quer uma solução rápida, você quer uma solução radical, pode ser qualquer uma, não, tem que ser uma que seja harmônica para você. Nós temos algumas perguntas aqui. Carla Clarinha entrou, Mauro, Ricardo, ah, Cristiane, Guarani. O Ortega fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Pode nos falar um pouco mais sobre a estrutura mental para operar mudanças? Não sei o que você está me perguntando exatamente sobre isso, Os modelos né? mentais, talvez? Sim, depende muito da pessoa, né? Tem pessoas diferentes dançam por motivos diferentes. Né? Prostitutas, às vezes, em cabarés, dançam por motivos diferentes de pessoas que vão num lugar se divertir por conta própria. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Né? O que você quer? O que funciona? Por exemplo, se uma pessoa ela quer dançar, vou até pegar o exemplo dele, para a gente começar a trabalhar aqui uma estrutura disso. Então, em algum momento, é importante você decidir qual é o novo comportamento que você deseja para você. Por exemplo, eu quero dançar, eu quero ser uma pessoa mais social, eu quero sociável, eu quero dançar, eu quero, né? Uma das coisas que eu quero fazer, que eu sei que vai me fazer bem, é dançar. Vamos pegar esse exemplo seu, que eu acho que é Quando a bem gente quer criar um interessante. novo modelo, né? É. Então, na verdade, as pessoas às vezes pensam numa mudança, mas justamente não criam um modelo para sustentar essa mudança. Então, toda mudança que você quiser fazer, ela deve preferencialmente estar apoiada por um comportamento que sustente. Então, a primeira coisa que você precisa identificar é qual o modelo mental que vai sustentar isso. Então, não adianta só assim, quero dançar, isso ficar vazio. Não, quero dançar por quê? Porque quero mexer com o meu corpo, quero ter flexibilidade, quero me sentir vivo, quero ter energia à disposição. Eu sei que quando a gente se mexe é comprovadamente positivo, quebra estados depressivos e a pessoa sente energia, quase que de tanto você mexer seu corpo, a energia fica ali, você se sente com mais energia. Então você vai criando todo um modelo mental que tem o quê? Frases, pressupostos, razões, emoções, significados, tudo que você puder agregar para sustentar, como se você tivesse uma tábua e você fosse criar uma mesa. Então você precisa botar pernas nessa mesa. É necessário colocar várias pernas, né? Eu posso botar algumas Pegando pernas. elementos ali para criar esse modelo, É, né? Para criar com consistência, né? exatamente. E aí é muito interessante que você coloque elementos factíveis, verossímeis, aquilo que tem a ver com o que funciona. Por exemplo, muitas pessoas, todos nós, eu, vocês, todos, querem sair do confinamento, né, do isolamento, e queremos uma droga que cure o coronavírus. Nossa, maravilha! Eu desejo. O dia que isso estiver realmente disponível, eu vou ser a primeira pessoa que vai ficar o dia inteiro enviando para todo mundo algo que tenha uma pesquisa que seja fundamentado, que tenha algo que diz o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas tomam 30 coisas e aí ficam apostando que uma coisa pode funcionar. Isso está criando uma confusão danada. Então, eu posso ter certeza que o elemento X ou Y está ajudando? Não, a não ser que eu faça uma pesquisa. Né? Mas não, vamos dar qualquer coisa. Tá, mas aí você tem qualquer resultado. Hoje em dia as pessoas não sabem como interpretar os resultados. Alguns médicos com a intenção positiva maravilhosa de tentar ajudar as pessoas estão lançando mão de várias coisas que eles acham que podem funcionar, eu acredito que até possam, né? Mas não existe um parâmetro do que realmente está funcionando. Né? Então, na verdade, a gente não está tendo um modelo mental de protocolo comum para se usar. Então, quer dizer, eu não sei, eu não sou médico, né? Mas a gente vê informações desconexas, né? Um grupo dizendo que XYZ é maravilhoso e funciona, e o outro mostrando que XYZ não funciona em outros lugares deu uma coisa errada. Por quê? Porque não se criou algo factível para sustentar. Então, uma das coisas, quando você quiser dançar, por exemplo, ou fazer qualquer coisa nova, traga fundamentos para o seu novo modelo mental, principalmente se você está escolhendo uma mudança, já que você vai criar um novo modelo mental para sustentar o seu comportamento, escolha coisas que tenham base, que tenham uma estrutura, escolha coisas que sustentem aquilo que você está fazendo, sustentem aquilo que você está dizendo de uma maneira geral. Então é muito importante que se escolha alguma coisa que tenha a ver com isso. É que senão você pode botar pernas fracas e a mesa vai cair. Né? Então pernas fracas podem fazer a mesa cair. Então é importante que a gente coloque pernas que efetivamente sustentem a mesa. Ou Algo a que é mesa pode congruente e cair. ecológico, né? A pessoa que quer dançar, não adianta ela já querer
começar lá na frente, né? Não, vou é, participar de uma dança do Faustão exatamente. lá. Exatamente. A coisa da congruência, de ser factível, né? Da coisa ser feita. Né? Nunca dancei na vida e já quero participar de um campeonato espetacular. Nunca fiz determinada coisa e já quero participar de uma coisa dificílima, extremamente complexa. Eu não estou sendo congruente com a história. Mas o ato de você trazer uma mudança, é interessante que você coloque crenças, valores, informações, identifique as capacidades que você vai usar, os talentos, os recursos que você tem, para te dar sustentação para essa mudança que você quer fazer. E aí, em seguir, é interessante que você encontre situações onde você pode botar isso para funcionar. Porque não adianta você ter um modelo teórico mental só. Você quer algo que possa ser operado no mundo de forma concreta. Você precisa botar a coisa para funcionar de uma maneira geral e ter muitas oportunidades de usar esse modelo. É muito importante. Ao mesmo tempo em que você cada vez mais usa um novo modelo, é interessante você enfraquecer, se for o caso, de você estar substituindo por alguma outra coisa. Por exemplo, eu tenho uma vida sedentária e agora eu quero dançar, fazer mais esporte. Então é muito interessante que progressivamente você vai crescendo nisso e você vai diminuindo no sedentarismo. Né? E é um processo, para cada um é uma coisa diferente, mas você tem que descobrir o que funciona para você. A questão da ecologia também é muito importante. Né? É importante ser E, bom para você. e como você sempre fala, né? O que não vai causar dor, né? É, Porque dor e prazer, né? É aquele negócio é assim, por... sem dor não há ganho, né? Não tem essa. Pois é. Algumas pessoas que acreditam nisso, eu até brinco nos cursos dizendo que eu vou ter uns chicotes assim com o meu nome para a pessoa poder se bater, né? Já que ela acredita que ela precisa sentir dor para mudar. Não é que a gente não queira a dor, não é isso. Sabe o que eu acho, Cleiton? Eu acho que a dor vai ter. Já vai ter. Já vai ter dor, já vai ter desafios, né? Já vai ser Já é desafiador, sair daquela né? coisa confortável, né? Já vai ter, mas assim, você pode escolher. Eu querer ter uma atitude construtiva e resolutiva em relação aos desafios não é negar a realidade. Negar a realidade é dizer que eu não tenho nenhum problema, que está tudo maravilhoso, o mundo é um mar de rosas. Aí, isso é negar o problema. Né? Isso seria negar o problema. Agora, reconhecer o problema, estar em contato com o que eu estou sentindo, e imediatamente já escolher agir de forma construtiva, positiva, ter uma atitude construtiva, querer começar um processo de resolver a história, isso não é negar a realidade. Porque eu sei o que está acontecendo. Desde que eu saiba o que está acontecendo, tenha ideia disso, eu estou tendo uma atitude mais construtiva. É um grande mito essa história que eu tenho que ir no fundo do poço. É porque algumas pessoas realmente estão tão no escuro que elas acabam indo para o fundo do poço. Agora, alguns terapeutas gostam também de intensificar isso de uma forma muito, muito, muito E até intensa. uma questão Né? também não diria cultural, mas assim, né? Algumas pessoas sempre ouviram desde pequeno que não, você tem que passar pelo deserto, que só Exatamente. vai dar valor no que é Tem que sofrido, aquelas sofrer. frases, né, Isso impede muitas impactantes. pessoas, por exemplo, tem algumas pessoas que estão construindo uma mudança na vida que é longa, que não é do dia para a noite. Né? Não é do Sim. dia para a noite que você, por exemplo, resolve sua vida financeira, que você torna-se uma pessoa mais próspera e uma série de coisas assim. Então, muitas pessoas, elas às vezes se impedem de viver momentos bons e se dar coisas boas, porque elas acham, por mitos, assim, distorções de interpretação das coisas, que, na verdade, eu primeiro preciso trabalhar para depois me divertir. Não, já sabe que ao contrário é melhor. Né? Que você trabalhe e se divirta, faça coisas que sejam desafiadoras, suas obrigações, mas tenha momentos, recursos, dinheiro separado enquanto você está construindo o que você quer, claro que com responsabilidade, com gerência do processo, né, para você se divertir, para você ter um momento bom para você, porque isso te motiva, isso te dá gás para ir adiante. É Né? aqueles Então modelos. é muito importante que se faça. Eu lembro do pessoal do interior, né, que falava aquele pessoal mais antigo, não, o homem tem que sofrer. O homem nasceu para sofrer. Homem não A pessoa chora, já crescia com mulher aquele não fardo de pode que tem que querer se divertir sofrer. muito, sentir prazer, né, levado no extremo da coisa. Né? A pergunta da Lorena aqui, Vamos lá. ela perguntou como alterar um modelo mental quando a pessoa sustenta com base em uma crença fantasiosa para continuar em uma determinada situação que gera um certo desconforto. Lorena, eu acho que a gente tem que trabalhar e mudar quem quer ser mudado. Né? Se a pessoa não quer ser mudada. Agora, claro, se você tem uma relação próxima, é um parente, é sua mãe, é seu marido, uma pessoa muito querida, eu acho que nós temos um certo direito de
tentar, pelo menos, né, com essas pessoas, oferecer uma outra perspectiva. Mas até aí eu acho que a gente precisa ter ética também. Né? Porque, afinal de contas, assim, nós podemos conversar, argumentar, mas tem pessoas que elas são felizes. Né? Vamos pensar o que, que é algo fantasioso. Né? Eu fico me perguntando, né, o que, que é isso, né? Porque muitas pessoas têm suas vidas baseadas em paradigmas religiosos, culturais, de coisas que eles nunca viram, que está escrito num papel, lá num livro, numa coisa aí que o outro diz que é assim e você acredita. Então, quem somos nós, né? Então, a gente precisa parar para pensar. Agora, se o cliente vem ao meu consultório, eu enquanto terapeuta, o cliente bate na minha porta e diz assim, eu venho sustentando algumas crenças XYZ, mas eu estou vivendo HXJ agora, hoje, e aí eu preciso questionar isso, porque eu ainda me guio por essas crenças, mas o que eu vivo na realidade é outra coisa. Vamos fazer algo sobre isso? Aí sim, né? Eu junto com essa pessoa, nós vamos traçar parâmetros para a própria pessoa reconhecer que quem sou eu ou qualquer outra pessoa para dizer o que é certo ou não para a pessoa. Né? Vários clientes às vezes dizem assim, o que, que eu faço? Eu digo, eu sei o que eu faria, mas eu não sou você. Então nós temos que descobrir os seus critérios, os seus parâmetros pessoais, né, para poder resolver o que vai fazer aqui. Agora, quando se fala em mudanças, a gente precisa, primeiro, ainda pegando a pergunta da Lorena, identificar como os velhos comportamentos estão associados ao velho modelo mental. É muito importante tudo aquilo que não está bom em você, você identificar os modelos mentais que ajudam a sustentar aquilo. Porque se tem uma coisa funcionando em você, existe um modelo mental. Eu nunca esqueço, eu li em algum lugar que eu não me lembro onde, há muitos anos, é muita coisa que eu li, que dizia algo assim, se tudo aquilo que você está fazendo, goste ou não goste, você em algum momento associou isso consciente ou inconscientemente ao prazer. Mesmo a pior coisa que você acha que você faz, tem uma parte sua que está associando isso ao prazer. Isso é um modelo mental. E aquilo que você está evitando e repudiando, por mais que você tenha certeza que aquilo seja boa para você, eu sei que eu preciso parar de fumar, eu sei, né, eu sei que eu preciso ficar em casa para não me contaminar com coronavírus, e eu fico querendo sair toda hora, né, e tal. Se você continua evitando tomar uma atitude ou ter um comportamento que vai te ajudar, é porque tem alguma coisa associando aquilo à dor. Então, essa coisa da dor e do prazer também é muito importante a gente ver essas associações originais, que modelos mentais estão significando que fazer é igual prazer e desejável, mesmo parte da pessoa dizendo que não, e o contrário também. Então a gente precisa Maravilha. fazer essa relação, isso ajuda muito, principalmente quando você quer uma mudança, você precisa relacionar o comportamento que você não quer mais com o velho modelo mental e o novo comportamento, ele precisa de um modelo mental para ser sustentado, porque você não tem referência ainda sobre ele. Ele é novo, é um novo comportamento. Então você precisa de um novo modelo mental para poder sustentar aquilo que você está fazendo. Isso é uma atitude. Agora, claro, a terapia, o coaching, a PNL, a hipnose, tudo que a gente faz, né, ajuda a direcionar a mente para aquilo que a gente quer. Tem que acrescentar esses ingredientes aos poucos para Sim, fazer o bolo ali, né, André? certamente. Batendo. Certamente. Mas você precisa, modelo mental, eu escolhi esse tema hoje, porque eu acho muito importante, porque as pessoas dizem que querem mudar, mas muitas vezes não criam a sustentação. É como você querer construir uma casa sem material de construção. Né? Não adianta eu ter uma ideia fantástica para uma casa se eu não tenho nem o arquiteto, nem o engenheiro, e eu não tenho materiais de construção para fazer aquilo. Por mais até que eu seja um engenheiro, que eu mesmo seja pedreiro, vá fazer a casa, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso pensar uma estrutura, eu preciso usar uma estrutura que funcione, ou o prédio vai cair, vai ser frágil. É igual você falou, né, no curso, eu estava revendo uma aula hoje, inclusive de modelos mentais, né? E você falou, né, uma pessoa que está em depressão, por exemplo, né? Você fala para ela assim, não, vai no cinema, alguma coisa que você goste. E a pessoa, não, mas eu não quero fazer. Aí você, oi, Oi, tá me ouvindo? deu uma travada, mas foi. Eu só ouvi até cinema. Vai no cinema. A pessoa que está deprimida e você fala assim, não, faz alguma coisa que você gosta, um cinema, um teatro. A Sim. pessoa, não, eu não quero fazer. Eu, não, eu estou te perguntando. É, É se você quer mudar, né? é. Então, esses ingredientes que ela vai fazendo, esses pequenos atos, vão construindo esse modelo mental, né? Sim. Esse Eu, novo modelo mental. eu acho. Por que eu estudo programação neurolinguística, coaching? Porque eu compreendo a necessidade que nós temos hoje em dia de fazer as coisas acontecerem.
né? Eu acho que não é que eu não acredite em terapias que ficam muito numa análise profunda biográfica. Eu acho que tem seu lugar. Eu acho que hoje em dia você apenas fazer a cabeça da pessoa algo do tipo, o que eu posso fazer com isso? Isso é uma oportunidade para quê? Eu acho que a gente vive numa época em que nós precisamos ter soluções para as coisas mais rápido. Isso é uma demanda do mundo que a gente está vivendo. Não interessa se você gosta ou não disso. Eu, particularmente, eu não gosto muito disso. Eu gostava mais de antes, quando você achava que tinha mais tempo para as coisas. Mas isso é uma realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós não temos a vida inteira mais. Se você demorar muito tempo, você vai ficar para trás. Seja no trabalho, seja com a sua concorrência, seja no que você está fazendo. Então você precisa hoje gerar soluções. Então, quando eu penso, e as pessoas vêm trabalhar comigo como psicólogo, embora a gente vá sempre falar da história, vá sempre mergulhar no que a pessoa está sentindo, como terapeuta, né? Eu tenho sempre um discurso de perguntar, vamos fazer o que com isso? Né? Você está me trazendo isso agora, para onde a gente vai daqui? Eu não deixo a pessoa 3 meses na dor para ver, quem sabe, se ela vai querer ir para algum lugar. Eu não digo que ela tem que ir, mas eu pergunto, então, eu deixo implícito, o que vamos fazer com isso? Né? Eu não fico dizendo agora, olha, você tem que mudar. Não, porque isso aí eu estaria interferindo no mapa da pessoa. Mas a pessoa está indo ali. Eu deixo claro que eu sou um profissional que está ali para ajudar. E eu uso várias ferramentas da PNL, do coaching, para movimentar o processo, para gerar reflexões, para a pessoa ir para casa pensando, refletindo, fazendo indução. Porque eu acho que isso é uma coisa importante. E a estratégia comportamental que você falou, eu acho que em alguns contextos ela é muito útil. Tudo aquilo que envolve um corpo mexido e sofrido, alguma coisa assim, eu acho que você tem que mudar aquilo ali. Se a pessoa diz, eu quero mudar, aí eu digo, então vou mudar. Se você não quiser mudar, a gente não faz nada. A gente fica aqui falando sobre o que você está sentindo. Também tá ok. Vamos ver se tem aqui. O Sancler fez uma pergunta aqui, lá atrás, deixa eu voltar aqui. Sancler, eu sempre fico. Sancler, pode explicar mais sobre controlar o significado e, consequentemente, a comunicação? Na verdade, assim, o controle do significado é a harmonia do significado, na verdade. Porque o significado das coisas rege aquilo que a gente experimenta. Mas se o significado é que a vida não vale a pena, eu vou ficar deprimido e não vou querer viver. Então, esse significado que conta essa história está regendo todo o resto. O significado gera estados que influenciam o corpo, inclusive epigeneticamente, que influencia o que a gente faz, o nosso comportamento, nossas atitudes. Então, nós temos que ficar de olho no significado que está imperando. Por isso que quando as pessoas fazem terapia comigo, quem já fez aqui sabe, eu pego toda hora na linguagem. Né? Por quê? Porque a linguagem ela é uma representação de um significado interno. É quando a pessoa diz assim, eu gostaria, talvez, de quem sabe fazer alguma coisa. Aí eu aponto para a pessoa que ela está representando esse desejo, gostaria significa que está longe, não está aqui. Nem diz que você está a um passo de fazer. Né? Gostaria, talvez, ou seja, dúvida, incerteza. Né? Então eu começo a mostrar para a pessoa a linguagem que ela está usando. Eu não digo qual é a linguagem certa, porque não tem linguagem certa. Mas eu mostro a linguagem que a pessoa está usando. Os tempos verbais, as pressuposições. Isso a gente aprende na programação neurolinguística. Né? Então a gente aponta para todas essas questões que são importantes. E aí a pessoa vai se dando conta de como ela está significando a vida. De repente, ela se dá conta, poxa, pois é, eu sempre tenho dúvida. Eu falo, com certeza, né? Você tem certeza de ter dúvida todas as vezes. Toda a sua linguagem é de dúvida, toda a sua linguagem é de duvidar de você. Você percebe que você faz isso? Aí a pessoa ela começa a se dar conta de qual significado está regendo a vida dela, porque aquilo ali está criando o destino dela. É nesse Eu, sentido. não, eu lembro daquele dia que a gente estava almoçando lá aqui em Belo Horizonte e eu falei com você na mesa, não, André, eu gostaria de fazer isso e isso, isso. Você, quer mais não? Não, eu falei, eu queria. Você, desistiu já? Eu falei assim, Desistiu já. Pois eu é. falei, caramba, velho. Tá Eu sou certo, não, eu doente com queria, não essas coisas quero. Porque é nesse sentido, sabe, Sinclair, o significado é uma das coisas mais importantes. Ou seja, se você é terapeuta, se você atende pessoas, ou é professor, ou faz alguma coisa assim, né, eu acho que e a pessoa está ali, e você está ali para ajudar a pessoa, uma das coisas que a gente tem que se dar conta é como é que a pessoa está significando o que está acontecendo com ela.
né? E essa única opção, ela quer continuar assim, né? Eu procuro também identificar, bem ainda dentro dessa história do modelo mental, qual é a lógica daquilo ali. Ah, nada dá certo para mim, por quê? Ah, porque na minha infância sei lá, sofri muito bullying, me senti muito intimidado. Então, quer dizer, ela criou uma história, nós vamos ver isso até na PNL agora nesse final de semana lá no curso, que é o modelo SCORE também, onde a pessoa ela começa a Opa. criar, a contar uma história para si do que aconteceu. Né? Então ela começa a contar uma história e isso é um significado que está regendo, né? É um significado, né? Sabe, parece aqueles filmes de ficção científica, você viaja no tempo, muda alguma coisa no passado e muda toda a linha do tempo da pessoa. É mais ou menos isso que o significado faz. Aquele significado que interpreta o que está acontecendo, ele determina como a gente se sente, o foco da nossa mente, o que a gente rejeita, o que a gente se aproxima de que, né? Então, isso tudo vai fazendo parte do modelo mental. Por isso, da importância que tem a pessoa ela se dar conta do que ela está fazendo e decidir se ela vai continuar a fazer aquilo ou se ela vai fazer alguma alteração nisso que está mantendo o problema acontecendo. Porque por mais que tenham fatores externos, por exemplo, agora, a pandemia do coronavírus, existe um fator externo que chama-se de novo coronavírus 19, né? 19 ou 19, né? Isso, Novo Covid-19. coronavírus 19. Isso é um fator externo que está acontecendo. Mas como você reage a isso é uma escolha sua. É você que decide o que você vai fazer com isso. E quando você decide inconscientemente botar o foco em alguma coisa melhor, não quer dizer que você não está sentindo as outras coisas. Mas eu posso passar pelo processo na quarentena toda deprimido para baixo, com a imunidade baixa, que vai favorecer que eu pegue o vírus na primeira oportunidade, ou eu posso usar esse tempo da melhor maneira que eu posso e depois voltar o mais rápido possível para o tipo de vida que eu quero, ou começar um novo tipo de vida que eu quero. Então, você faz uma escolha. Não estou dizendo que é simples, estou dizendo que é fácil. Eu tenho certeza que não é simples, não é fácil. Tem algumas pessoas que estão com seus negócios destruídos, eu entendo isso perfeitamente. Né? Eu ainda consigo trabalhar quase que a mesma coisa, até mais, tenho trabalhado até mais, na verdade, agora via online, mas cabeleireiro não pode cortar cabelo pelo Skype, né? Não, não dá. Né? É. Enfim, então, tem algumas coisas que estão acontecendo, mas a sua reação interna é você que escolhe. Então, muitas vezes, e também uma outra coisa muito importante nesse processo da mudança, que eu já falei várias vezes, é ajudar a pessoa a dar os próximos passos. É porque a gente pensa muito Carla, numa uma mudança ideal e esquece que a maratona começa com caminhada. ó, a Carla perguntou aqui, Carla Rangel está com a gente no curso, Fala, Carla. se o tema abordado hoje é como o meme que estudamos sobre a espiral dinâmica. Na verdade, a sua pergunta é interessante, porque a espiral dinâmica mostra que a pessoa sob regência de um meme, ela também configura um modelo mental. Né? A espiral dinâmica, Sim. ela é uma das coisas mais importantes. Eu espero mesmo que vocês apreciem a importância da espiral dinâmica, né? Não, E que sucesso. ela O tem. pessoal está todo comentando da espiral dinâmica no grupo, tá todo mundo assim, É muita gente não muito, tinha visto muito legal. ainda. É, é muito legal e assim, nós conseguimos fazer isso de uma maneira bem fluida, porque é um estudo bem complexo, bem mais, né? Eu consegui trazer de uma coisa bem mais fluida. O que a espiral dinâmica nos fala? Só para quem não viu, né? A espiral dinâmica mostra os estudos totalmente científicos, é uma das poucas coisas totalmente científicas da psicologia. Enquanto as teorias da psicanálise não tem nada científico que sustente, a espiral dinâmica tem, porque foi feita toda uma série de pesquisas científicas com estatística, meta-análise, respostas neurofisiológicas, uma série de outras coisas assim. Então, a espiral dinâmica mostra, o modelo da espiral dinâmica é que condições de vida levam a respostas neurofisiológicas. Você desenvolve uma estrutura neuropsicológica. Acontece alguma coisa no mundo, na economia, na sociedade, na sua família, uma tragédia, alguma coisa assim, isso mexe com a sua estrutura, vamos dizer assim. Isso modifica você algumas vezes, o suficiente para você mudar mesmo. E essa mudança te configura de outra forma, como se desse é como se você fizesse aquelas limpezas no computador todo e zerasse tudo para instalar tudo de novo, e nem sempre é a mesma coisa que era, como estava funcionando antes. Então, na verdade, essa mudança que você faz com que você procure no mundo inconscientemente aquilo que ressoa com aquilo que você mudou por dentro. Então você acaba se identificando com pessoas, grupos, conceitos, filosofias
você nem quer a filosofia especificamente, mas você começa naturalmente a ficar mais atento, a procurar ou ficar mais sensível àquilo que tem a ver com a mudança que você fez por dentro. Né? Então, ou seja, você tem alguns memes mais predominantes funcionando em você. E isso, sim, a sua pergunta é muito bacana, porque isso faz também, dentro dessa ótica da espiral dinâmica, que o seu modelo mental também esteja sob a regência de alguns memes aí muito importantes. Porque também a pessoa ela pode se dar conta de que esses memes estão regendo, por exemplo, a pessoa que ela esteja muito sobre um meme azul, um pensamento sobre uma verdade, um papel a seguir, é um lugar a ocupar, uma autoridade que sabe o que é melhor para mim e eu vou obedecer essa autoridade porque ela sabe, né, e tal. Ou então, se eu pertenço a um outro meme, o meme verde, onde eu acho que eu tenho que estar num grupo, numa comunidade, onde esse grupo vai debater as coisas, vão chegar a um consenso sobre como as coisas vão funcionar. Então, nós podemos também nos conscientizar disso, porque não é porque você está no meme azul ou verde que você está condenado igual um karma a viver determinadas coisas. O tempo todo você pode, se quiser, questionar os padrões que estão em funcionamento, inclusive esses memes da espiral dinâmica. Aí Entendeu? você já usou um looping alinhado, André. Você fechou um looping lá da aula de sexta-feira, de domingo. Quem assistiu a aula vai entender. Porque É isso encaixou aí. perfeitamente essa explicação da espiral dinâmica com os modelos mentais. Exatamente. Perfeitamente. É um dos modelos mentais, eu acho que é um dos que mais opera. E, por incrível que pareça, embora ainda seja muito novo, ele tem um respaldo científico, um respeito científico muito grande. Ele ainda é muito novo, mas já existe um conhecimento muito grande no estudo do desenvolvimento humano sobre a importância da espiral dinâmica. Eu acho que é um mapa muito útil, independente de qualquer coisa, para pensar pessoas também. Certeza. O pessoal está dizendo aqui que está ansioso para o modelo SCORE. Com Estamos certeza, nós vamos ansiosos. começar com nosso próximo final de semana agora, quando eu digo final de semana é de sexta a domingo, ele vai ser predominantemente, acho que todo, se não me engano, eu não me lembro a programação de cabeça agora, todo em cima da programação neurolinguística voltada para os atendimentos online. Ou seja, nós vamos rever várias questões da programação neurolinguística, mas totalmente direcionada ao contexto do atendimento. Então, nós vamos desde a base da PNL até algumas coisas mais complexas que eu só ensino no Master em PNL, que são os modelos mais complexos da PNL, porque eles também são muito importantes e nós precisamos detectar essas coisas. Porque, na verdade, o mapa mental de uma pessoa tem a ver com o entendimento da estrutura e a PNL nos dá essa estrutura. Por exemplo, quais os sistemas representacionais que operam na pessoa, se ela é mais visual, mais auditiva, se ela, enfim, tem um score, ou seja, se ela está sob a regência de uma interpretação, de uma crença que está determinando todo o destino dela. Então, tudo isso A é muito história que importante, ela nós precisamos está, detectar. a história que ela está vivendo, né, que ela está contando para É, ela, né, que ela acredita, exatamente. né, que é real, Esses tudo determina o modelos, modelo dela. isso nos ajuda muito, Cleiton, porque quando você não tem algo para pensar o cliente, você fica ouvindo muita coisa e você não sabe direito o que aquilo significa. Então, esses modelos, eles ajudam que a gente detecte, diagnostique, vamos dizer assim, uma série de coisas, e com isso nós possamos trabalhar. Não é que você vai ensinar isso para o cliente, não vai. O cliente não quer aula de PNL. Ele quer que você, com isso na cabeça, proponha atividades, processos e uma série de coisas que vão ajudar aí nessa transformação que ele tanto quer. É interessante que assim, né, tudo vai encaixando, né, para quem está acompanhando com a gente o curso online, desde a roda da vida Completamente. até a última aula da espiral dinâmica, vê que tudo é um processo ali, né, é um modelo, né, que É, não é um modelo engessado, mas tudo vai se é, encaixando para você fazer o melhor com o exatamente. cliente ali. Exatamente, porque para mim é isso que muda a pessoa, né? Eu sei que muitas pessoas aí em algum lugar, não necessariamente aqui, gostariam às vezes de um padrão de um, dois, três, né? Assim, faça assim, um, dois, três. Só que qual é o problema desses modelos de um, dois, três que várias supostas escolas de hipnose ensinam e outras coisas assim? É que os clientes não são iguais. Nem todo mundo deve ser trabalhado da mesma forma. Então, isso que a gente está ensinando é muito plástico, ou seja, você pode usar de várias maneiras diferentes, em vários contextos diferentes, seja para dar aula, seja para ensinar, para fazer coaching, para fazer terapia. O grande desafio aí do bom profissional é identificar como usar isso dentro do próprio contexto de trabalho. Tudo aquilo que começar a ser muito reducionista, você começa a não conseguir ter efeitos.
né? A própria psicanálise, que ficou muito badalada, na verdade, se você pegar os efeitos estatísticos das curas pela psicanálise, eles não são tão altos assim, porque a psicanálise é muito específica. Ela tem um modelo muito específico de pensar o ser humano, de imaginar o que aconteceu, da coisa da repressão da sexualidade, que era uma verdade no século XIX daquele jeito, mas não é no século XXI da mesma maneira. Né? Então, na verdade, o índice de sucesso, a hipnose dá de banho na psicanálise. Mesmo quem não estuda ericksoniana, essas coisas modernas com a PNL, os efeitos da hipnose em adições, então, dão banho na psicanálise, desde antes da psicanálise existir. Mesmo na época do Charcot, que era primário, quando você junta a estatística de tudo que foi registrado e feito. Por quê? Porque, na verdade, é mais solto, você consegue aplicar mais coisas. Se você pega um modelo muito específico de atendimento, com passos muito rígidos e específicos, aquilo não serve para todo mundo. Só serve para um grupo de pessoas que estiver exatamente naquela situação. Exatamente. Vai acontecer igual o caso de uma pessoa que me procurou, que falou assim, eu fui fazer uma sessão e eu não vi a maldita escada que o cara falava que era para descer os degraus, eu caçando o degrau não achava. Exatamente. É. Isso é um exemplo clássico de não perceber o cliente que está diante de você. Né? Eu já ouvi falar isso em algum lugar também, eu fiquei parado ali naquele ponto e o cara já estava lá na frente, ou seja, não estava nem aí para o que eu estava experimentando, não estava calibrando o cliente para perceber que o cliente estava no processo, ou mesmo que ele não calibrasse na hora, ele não fez o acompanhamento depois para saber o que funcionou, o que não funcionou, porque eu faço uma vez uma intervenção numa pessoa que vem pela primeira vez e a próxima coisa que eu faço no atendimento é descobrir o que deu certo, o que não deu, o que deu certo para aquela pessoa, o que para aquela pessoa não é tão interessante, porque não tem a ver com quem ela é. Então, esses pequenos ajustes, eles são fundamentais. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que o pessoal já fez aquelas atrás. O pessoal está agradecendo, Carla, né? Obrigado a vocês. Agradecendo pela formação, que está sendo fantástica. E, aliás, gente, se vocês conhecem pessoas que podem se interessar, a nossa formação, ela não só, ela vai agradar aos terapeutas, aos coaches, aos professores, instrutores, mas vai agradar qualquer pessoa que tem interesse por desenvolvimento pessoal, mesmo que a pessoa não queira atender, né? O que ela vai aprender ali, ela vai servir para que ela use na vida dela, na vida pessoal dela, para que ela pense, são vários modelos e informações e dicas que vão ser úteis para qualquer pessoa em qualquer contexto. Embora ela vá ser totalmente direcionada à questão de atendimento, mas qualquer pessoa pode se beneficiar disso. E quem não assistiu o primeiro final de semana vai poder assistir na plataforma as aulas que nós fizemos e pegar exatamente do ponto ali que a gente vai continuar. Você já viu meu ponto? Exatamente. E quem conseguir entrar agora essa semana vai pegar ao vivo, sexta-feira, sexta, sábado e domingo, as aulas ao vivo, onde a gente vai ter uma verdadeira aula de PNL, né? Que é tem mais avançado na PNL, né? Então, assim, e as aulas passadas, a pessoa vai ter acesso aí na plataforma e nós vamos ter mais 2 finais de semana ainda, esse e o próximo. Nós vamos ter muita coisa de PNL essencial aí para atendimentos. Né? Na verdade, eu comecei a ter resultado como psicólogo, assim, já tinha, mas comecei a ter absurdamente mais rápido, mais amplo, mais consistente, quando eu comecei a trazer a PNL para o consultório. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas que ensinam PNL, elas não atendem pessoas. Elas, às vezes, fazem uma intervenção em alguém, alguma coisa assim, durante os cursos que ministram e tal. Mas é diferente, porque eu uso na clínica mesmo, em terapia breve, em terapia de longa duração, em hipnoterapia, tem sempre a PNL no processo. Hoje mesmo eu estava revendo aí o meu livro, que agora vai ser impresso, A Hipnose Sem Segredos, Manual de Engenharia Mental Transformativa, que deve estar sendo disponibilizado aí no segundo semestre. E estava vendo justamente a questão de juntar a hipnose com a PNL numa prática clínica. Então, nós vamos dar muitas dicas, porque eu uso muito isso na clínica. O meu bom resultado que eu tenho, seja fazendo áudios, induções que eu ponho no YouTube, lá no ressignificando.com, que, aliás, continua com 60% de desconto durante todo esse período da quarentena. E, inclusive, temos cursos novos lá que estão chegando. E o que eu faço atendendo pessoas tem a ver com esse olhar da PNL, porque a PNL ela nos traz mapas ou modelos muito úteis sobre o funcionamento das pessoas, nossos processos mentais,
Isso encurta muito caminho quando a gente vai lidar com pessoas, poder raciocinar em cima desses modelos mentais. E para mim, eu acho que isso tem muito mais valor do que um, dois, três, quatro, vamos por aqui, né? Maravilha, André. A Sandra Galvez fez um comentário. Com certeza, eu sou psicanalista e depois da PNL, coaching, hipnose ericksoniana. Acho que só depois da PNL, coaching, hipnose ericksoniana. Ela não Então, continuou olha, aqui não, mas não me entenda mal, eu adoro Freud, assim, aliás, eu gosto muito mais de Freud do que algumas pessoas rígidas. Eu tenho um problema com tudo aquilo que é rígido, né? E fica dizendo para você que só pode daquele jeito, né? Eu tenho tido, desde que eu comecei a dar formações em PNL, coaching, engenharia mental agora, eu tenho tido vários psicanalistas que usam no consultório, direto ou indiretamente. Eu fico muito feliz com isso. Eu li as obras de Freud, eu leio muita coisa sobre Freud, sempre gostei. Outros psicanalistas também, eu adoro Jung, eu cheguei a dar até curso sobre psicologia junguiana um tempo atrás aí, de introdução à psicologia junguiana, né, que não é tão distante assim do Freud, tem algumas diferenças grandes, mas não é nada dramático assim. Então eu acho muito bonito, muito importante o trabalho da psicanálise, né? Mas assim, a gente precisa entender que as coisas mudam. Eu acho que o Milton Erickson, com a hipnose, ele manteve, inclusive, um olhar da psicanálise sobre as pessoas, sobre as questões do inconsciente, e trouxe isso para uma interação hipnótica. Então isso foi bem interessante assim na história. E a própria PNL ainda, que preserva essa coisa do inconsciente, dos processos inconscientes, embora a teoria da sexualidade, da libido e tal não seja da mesma forma, tem muita coisa aí em comum. Eu acho que tudo isso é maravilhoso e só vai nos somando, e todo mundo tem o direito, né, de combinar modelos, inclusive. Eu não acho que eles sejam incompatíveis, pelo contrário. Né? O que eu reclamo às vezes é da rigidez de alguns grupos que acham que só eles têm o direito de existir, que não tem muito a ver com a história lá da espiral dinâmica que nós estávamos falando, né? Do pessoal da primeira camada que acha que eles sabem qual é a verdade e às vezes tratam até a linha terapêutica como se fosse uma religião, fica um azul muito forte ali, né, na hora de fazer, e quando na verdade talvez pudesse ser de outra forma. Mas, enfim, obrigado. ó, a Catarina comentou aqui, o curso do André faz toda a diferença na prática. Sou formada há 40 anos e o que eu consegui neste curso foi essencial para os meus resultados. Obrigado, Catarina. Isso aí, André. Mais algum comentário para gente? É isso aí. Mantenha os seus modelos mentais sempre atualizados. Pense nos seus modelos mentais como se fosse um aplicativo, né? Você precisa sempre atualizar, senão dali a pouco ele vai ficar obsoleto em relação à máquina, em relação ao que está acontecendo aí, você não vai conseguir ter o resultado que você deseja. Então, o que eu gostaria de dizer é isso: mantenha seus modelos mentais atualizados e chequem sempre contra a realidade, que eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu estou tendo respostas no mundo de três dimensões, na realidade, consistentes com o que eu quero, consistentes com o que tem significado para mim, ou não estou tendo? É isso que eu tenho que me perguntar. Né? E assim, não tem modelo mental certo e errado. Lembre-se sempre da ecologia, eu bato muito nisso. Tem muita gente que não se ouve, não se sente, não se percebe. Então você precisa se ouvir, se sentir, se perceber, entender o que é importante para você. O novo modelo mental e os novos comportamentos que vêm com eles devem ter congruência com a pessoa que você é, porque aí sim você vai ter congruência, senão não vai ter congruência. Então acho que isso é a coisa mais importante. Maravilha, André. E quer ter uma aula completa de modelo mental? Acesse o nosso curso online lá, Master Entendimento, que logo na primeira aula o André já fala sobre modelos mentais. Inclusive hoje eu assisti de novo, assim, só vendo, ouvindo e sentindo. Isso aí. Para mim está sendo um grande prazer poder fazer esse curso assim, e poder compartilhar tudo isso com vocês. Eu estou fazendo o possível para compartilhar realmente tudo que eu sei. Assim. E as perguntas de vocês são muito importantes porque ajudam a trazer mais conteúdo ainda que eu tenho. Maravilha, André. Agradecer mais uma vez aí por essa aula. Obrigado você, Que a Cleiton, gente também todo de dia novo. aprende aqui. E como eu falei, né? Se algumas pessoas tivessem acesso a esse conhecimento há 10 anos atrás, da forma como está sendo disponibilizado hoje, até eu falo por mim mesmo, que eu lembro que há 10 anos atrás eu era doido para fazer um curso de PNL e naquela situação era complicado, né? E hoje a gente tem praticamente aqui ao vivo um curso de PNL grátis. Sim. Então, Se eu tivesse acesso a isso quando eu comecei, eu teria ido muito mais rápido do que eu fui também. Né? Porque eu não tinha isso, eu tive que juntar esse quebra-cabeça. Eu não aprendi, eu falo aqui de todas as linhas da PNL, mas que eu saiba,
não tem um curso onde você também aprende isso ao mesmo tempo. Porque eu fui estudar todas, e aí eu trouxe um pouco daqui, um pouco dali, Bandler, Dilts, às vezes eu pego a técnica de um, combino com a do outro e tal. Eu não tive isso na minha formação, nas minhas formações. Eu tive com um, tive com o outro e tal, mas eu não tive tudo no mesmo lugar. Né? Então, se eu tivesse isso que a gente está estudando aqui, quando eu comecei, nossa, já estaria no Maravilha, outro André. estágio lá na frente. Gratidão, pessoal, que assistiu a gente Gratidão a aí. 10 vocês. segundos. Mais uma vez, André, gratidão por Até você amanhã nos com mais uma proporcionar esse aula conhecimento ao aí. vivo aí. Obrigado. Obrigado aí pela Valeu.